Olá, eu queria conversar hoje com vocês sobre um tema que me parece pertinente em relação à ética psicanalítica, que é um pouco o fetiche da subjetividade na psicanálise. O que eu estou querendo dizer aqui com fetiche? É o uso da subjetividade para alguma coisa que teoricamente ela não deveria ser usada, né? Ou uma espécie de corromper o sentido que teria a subjetividade dentro do tratamento psicanalítico. Nós vivemos tempos um pouquinho diferentes dos do Freud, essencialmente no que tange ao que seria o papel mesmo da palavra e da subjetividade no tratamento. Hoje, um pouco a noção de responsabilidade ela é trocada pela noção de subjetivação, isso até fora do tratamento psicanalítico. E a noção de mudança pela noção de imanência de sentimentos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai lá para recordar, repetir, elaborar, o Freud é muito claro quando ele nos ensina que o sintoma é transformar em ato aquilo que você não quer lembrar. O tratamento visa que se possa lembrar disso e visa que este sintoma possa ser elaborado de uma outra forma, né? Que esta informação que não gostaria de estar sendo lembrada, ela pudesse ser elaborada de uma outra forma que não na forma de um sintoma. Do ponto de vista bem mais simples, né? Se eu tenho um paciente, né? se tivesse um paciente naquela época com histeria, que não via, falava outra língua, não mexia um braço, ao final do tratamento esperava-se que o braço voltasse a se mexer, né? Esperava-se que a cegueira sumisse. Então, existia uma noção dentro do tratamento psicanalítico de mudança no sentido mais concreto da palavra, né? Eram pessoas doentes. Então, se você não podia sair de casa sem se certificar que a porta estava aberta ou fechada por diversas vezes, ao final do tratamento esperava-se que você não fizesse mais isso. Então, tem uma noção de mudança. Eu não estou colocando aqui tanto a ênfase na noção de cura em psicanálise, né? Mas na noção de mudança, e de mudança no sentido mais real do termo. Não é uma mudança subjetiva, é uma mudança objetiva, aonde quer que ela possa se manifestar. Até por influência da filosofia da linguagem na psicanálise, a minha opinião é que essa influência, somado a uma noção, no meu entender, equivocada, do que seria sujeito do inconsciente. Qual é o papel do sujeito do inconsciente dentro do tratamento? Aqui já tem um outro fetiche, e para mim é uma questão completamente fora de foco, no sentido que se a gente comparar o conceito de fantasia com o do sujeito do inconsciente, a gente vai ver duas posturas completamente diferentes em termos éticos. O conceito do sujeito do inconsciente seria um contraponto, grosso modo, ao conceito de sujeito do consciente, né? Então você teria a influência do sujeito do inconsciente dentro do sujeito do consciente. Aqui por que eu coloco que aqui tem um outro fetiche? Porque a verdade estaria no sujeito do inconsciente, né? A verdade. Então, se a verdade se manifesta, é sinal que está tudo certo. O problema é que no conceito de fantasia, né, como a elaboração imaginativa da função corporal, esta noção do sujeito do inconsciente, ela pode, em determinado momento, ser comparada a uma estrutura narcísica. Então,
se numa dada teoria o sujeito do inconsciente é dado como certo, né, na outra ele tem toda uma escala que vai do corpo, da questão pulsional, existe uma elaboração subjetiva, né, depois que vai se transformar em palavra, para depois se transformar em ato. Então tem todo um engendramento completamente diferente. Então nesta noção, né, de uma estrutura que está ali, né, de um sujeito, muitas vezes dentro da escola inglesa se trata de uma estrutura patológica, de uma estrutura narcísica e patológica. Então imagine se colocar a verdade dentro de uma estrutura patológica, né, só porque ela é do inconsciente. Aqui pode, dependendo do grau de conceituação do psicanalista, haver um erro, né? E tem uma segunda questão importante, até por causa dessas noções para mim equivocadas, é a noção de responsabilidade, né? Hoje está um pouco na moda se falar da responsabilidade, responsabilizar o sujeito pelo seu inconsciente, como se algum dia, ao meu entender, tanto na tradução freudiana ou na tradição da escola inglesa, isso deixou de existir. Isso para mim já é um sintoma de um caminho que estava sendo levado para um lugar errado, né? para um lugar equivocado. Eu vou dar um exemplo, talvez, do que eu esteja falando, né? Uma estrutura narcísica, né, altamente narcísica e invejosa, dentro de um ambiente de trabalho, vai sofrer. Porque ele vai ter que trabalhar em grupo, ele vai ter um chefe, ele tem baixa tolerância à frustração, etc, etc. E é esse sujeito do inconsciente que chega até a análise. Existe um sofrimento? Existe um sofrimento. Ele precisa ser acolhido? Precisa ser acolhido. Mas a gente não perde de noção a perspectiva do conteúdo patológico que estamos tendo ali, né? Na nossa presença. Então essa é um pouco, ao meu ver, enfoque que permite uma investigação um pouco maior do inconsciente e uma outra que fica ali no raso, né? Porque, então você sofre porque é inconsciente, então o seu sofrimento é único. É uma outra coisa que eu tenho dificuldade em entender, como um sofrimento humano pode ser só de uma pessoa. Para mim o sofrimento, assim como a dor é minha dor, ela é diferente da dor do outro em termos, porque dor é dor. O como eu sinto a minha dor é diferente do como o outro sente a dor dele, mas no fundo essas duas colocações apontam para uma estrutura narcísica, a minha dor. Né? Então eu estou dentro de uma estrutura narcísica quando eu aponto que o meu sofrimento é único, quando não é, porque o outro é igual a mim. Né? Então, em si, tem determinadas colocações que às vezes são postas em marcha que para mim acaba causando confusão. O fato de eu reconhecer no outro a sua dor, né, implica que ele não está sozinho no mundo, implica que aquela dor pode ser acolhida por um outro ser humano, implica que um processo de comunicação conseguiu ser efetivo, implica várias coisas, mas sem levar esta questão ao nível do fetiche. Por que eu estou colocando isso? Porque Narciso o que mais quer é alguém para ouvir, né, e dizer, não, ok, você sofre, e se transformar isso num processo estéril, né? Então, isso é um problema para mim, em termos desse conceito, do uso do conceito do sujeito do inconsciente. Não é o conceito para mim que estaria com algum problema, ou teria em si algum problema, mas o uso que se pode fazer clínico desse conceito. Que o indivíduo é responsável pelo seu sintoma, a gente já sabe. Né? Isso há 110 anos, 120 anos a gente já sabe disso. Não é nenhuma novidade. Então, às vezes a impressão que eu tenho é que através da influência da filosofia da linguagem, a gente deu uma volta enorme para conseguir chegar no mesmo lugar. E aí a gente tem uma noção do que eu estou chamando aqui do elaborar, no recordar, repetir e elaborar. O elaborar não é ficar falando indefinidamente, até se esvaziar a palavra, eu não sei bem o que é isso, mas é um processo que aponta para uma mudança. É um processo
que caminha para o real. Porque, dependendo do ponto que a gente enxergar, processos longos de subjetivação é ficar no mundo da fantasia e do princípio do prazer, porque nesse lugar pode tudo, né? Nesse lugar é permitido tudo. E não a subjetivação como um processo de conhecimento dos seus sentimentos, de uma possibilidade de nomear os seus sentimentos. A subjetividade em si, ela não é prejudicial, ela é essencial ao tratamento. O que eu estou apontando é quando ela se torna um fetiche dentro do tratamento e um ponto nodal onde o Bion ele chama de conluio, um ponto de conluio entre analista e paciente, né? O paciente que fala e não diz nada, e o fetiche do analista que, ok, está tudo certo porque ele está falando. E de repente essa estrutura não vai por aí, né? Então, é o que eu diria da fala como o fetiche. O nosso instrumento de trabalho é a fala, mas ele não é o fim do tratamento. A fala não é o fim, é o meio do tratamento. Quando a gente começa a entender que tudo é a fala, tudo são estruturas de linguagem, tudo e nada é a mesma coisa. Então, a gente perde de perspectiva, na minha opinião, o espírito do início da psicanálise, que é apontar para uma mudança, é apontar para uma outra forma de pensar, é apontar para alguma coisa que, como diz Bion, pode ser publicada, pode ser posta em ação, e não apenas ficar parado no mundo da fantasia. Era esse comentário que eu queria fazer sobre essa questão da responsabilidade e da mudança, né, como objetivos da psicanálise. Tendo em vista esse mundo atual, né, uma ponte que pode ser corrompida aí é trocar responsabilidade e mudança por subjetivação e imanência de sentimentos. Né? Eu sinto e vai falando o que sente e nenhuma mudança se apresenta. Né? Só fica ali sentindo como se isso legitimasse alguma forma de tratamento. Muito obrigado. Vocês podem se inscrever no nosso canal, a gente vai estar sempre com vídeos novos. E visitem o site da Escola Paulista de Psicanálise, www.apsicanalise.com. Muito obrigado e até o próximo encontro.